Damos seguimento agora a mais um painel neste primeiro dia com o tema Infraestrutura para a Produção Agrícola Sustentável, Caminhos para a Segurança Alimentar no Brasil e na África. Para a moderação desse painel, eu convido agora ao palco o jornalista da Rede Record, Luiz Fará Monteiro, que vai fazer a introdução dos painelistas e dar sequência, então, à nossa programação. Bem-vindo, Luiz. Muito boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse grande encontro, nesse grande fórum Brasil-África. Eu queria agradecer ao professor João pelo convite, mais uma vez estar aqui nessa edição. Ele sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo continente africano, até porque morei durante 3 anos na África do Sul como correspondente do Jornal da Record e tenho sempre boas recordações do nosso continente africano. Sem muita demora, eu queria já convidar os nossos painelistas dessa tarde, dessa mesa aqui, para a gente falar dessa questão da infraestrutura para a produção agrícola sustentável. São os caminhos da segurança alimentar no Brasil e também no continente africano. Eu vou começar chamando a minha amiga Mônica Monteiro, ela que é vice-presidente comercial de novos negócios no Times Brasil CNBC. Mônica, por favor. Quero convidar também o senhor Aristide Bala Moro Sidibé, ele que é CEO da Mali Airlines S.A. e ex-assessor especial do presidente da República do Mali. Senhor Aristide, por favor. Vou chamar o senhor Carlos Alberto de Souza Filho, prático e membro do Conselho Técnico da Praticagem do Brasil, ele que também é capitão de fragata da Reserva da Marinha do Brasil. Doutor Carlos Alberto. Chamo ainda o senhor Miguel Azevedo, diretor do setor de Banco de Investimento para o Oriente Médio e África e Portugal da Citi. Por favor, doutor Miguel Azevedo. Pedir a todos para sentarem. A gente gostaria de lembrar a vocês a importância desse tema, porque, de acordo com o estudo publicado pelo Banco Mundial, cerca de 37% dos alimentos produzidos no continente africano são perdidos ou desperdiçados. Isso é muito grave devido ao armazenamento inadequado. As cadeias de suprimento de alimentos no continente são 4 vezes mais longas do que na Europa, por exemplo, e podem representar até 45% do preço de alguns produtos básicos. Essa sessão aqui vai discutir agora o papel estratégico da infraestrutura logística como transporte, armazenamento, irrigação e acesso às tecnologias para ampliar a produção agrícola, também reduzir os custos e garantir a qualidade dos alimentos, destacando como investimentos nesse setor aí que podem superar gargalhos, também impulsionar o agronegócio e ainda promover o desenvolvimento rural, além de fortalecer a segurança alimentar tanto no Brasil quanto na África, além de explorar, é claro, modelos de cooperação e inovação que potencializem esses avanços. Eu vou abrir essa mesa com espaço para que os nossos painelistas façam uma fala inicial. Começando com você, Mônica, eu queria que você introduzisse no assunto e falasse também da questão dessa interação, dessa cooperação Brasil-África. Como é que você vê no momento em que o Brasil, por exemplo, faz parte dos BRICS? Como é que, a nível de BRICS, essa cooperação pode se intensificar, sendo que a gente tem no mesmo grupo, além da África do Sul, claro, o membro mais antigo, como o Brasil, e países como a Etiópia também, e o Egito. Boa tarde a todos. Obrigada, professor, por esse convite. Professor é um lutador e está sempre trazendo a África, aproximando do Brasil, Brasil-África. Esse é realmente o fórum e o local que se faz negócios. É no Instituto Brasil-África que se faz as melhores cooperações. Então, muito obrigada por estar aqui junto. Obrigada, meu amigo Daniel Balaban, que está aqui nos ouvindo. Eu tenho o maior orgulho dele, é o diretor-geral do World Food Program. Então, ele sabe, na prática, o que é que se faz realmente na África, não só na África, mas nos todos os países que vocês veem a logomarca do World Food Program. Mas eu tenho muito orgulho, porque eu sempre aprendo com o Daniel.
de como se lidar e como trabalhar mais ainda, aproximando Brasil e África. Aqui está o Igor também, muito obrigada por estar aqui. Bem, boa tarde a todos. Eu hoje ocupo o lugar de presidente do BRICS pela WBA, que é o Woman Business Alliance. Então, nosso programa é promover mulheres nos negócios, né? E aqui nós temos aqui vários líderes em cima de indústrias pesadas, em que as mulheres estão nessas indústrias pesadas, porém, ainda muito pouco. Não vou fazer nenhuma reclamação aqui, mas é que a gente, na verdade, quando a gente escuta, vamos trazer as mulheres, mas existe muito mais o woman washing do que realmente a ação de fato. Só vou dar um dado do ano passado para cá, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, nos disse que nós crescemos apenas 1% de mulheres brasileiras, de empresas que têm mulheres na liderança, exportando, com todo o esforço que nós estamos fazendo. Porém, algo está errado. Nós estamos fazendo alguma coisa que não está caminhando, porque a gente escuta mulher em todos os discursos, nós escutamos mulher em todos os programas, mas os números não estão mudando. Então, algo está errado, né? Então, eu não vim aqui para estar falando só disso aqui, de infraestrutura, vou passar para os meus colegas, mas hoje eu ocupo o lugar de vice-presidente de um canal de televisão, do jornalismo de negócios, que faz aniversário semana agora, e que a gente, na verdade, está promovendo cada vez mais negócios, é por isso que eu estou aqui. Gostaria de agradecer aqui ao Luiz e vou conduzir para os meus colegas. Eu me chamo Mônica Monteiro. Muito obrigado, Mônica. Vou passar a palavra agora para o senhor Aristides, ele que é CEO da Mali Airlines SA. Eu gostaria que o senhor introduzisse, falasse sobre essa questão da infraestrutura para a produção agrícola, dessa integração entre Brasil e África, e como um executivo de linha aérea, por exemplo, o que pode ser feito para se aumentar essa integração e vencer desafios tanto no Brasil quanto na África? Thank you. Muito obrigado. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer ao professor Bosco pela oportunidade. Essa não é a minha primeira vez no Brasil, na verdade é a segunda. A primeira vez eu vim dos Estados Unidos, onde eu vivi por 23 anos, e eu estou em Mali há 10 meses como conselheiro do presidente de Mali. Alguns meses atrás me chamaram para estar lá criando uma companhia aérea, e eu estou lá por essa razão, e eu estive na Embraer, essa grande empresa aérea, e para responder a sua pergunta, nós temos que ter intencionalidade. O professor Bosco, por muitos anos, disse, você tem que ter intencionalidade, porque o Brasil e a África, como foi dito antes, há uma conexão cultural entre o Brasil e a África, mas por alguma razão os negócios não estão aproveitando essa conexão cultural. Quando a gente fala de comércio, há dois elementos que são muito importantes. Você tem que fazer o dinheiro girar e você tem que fazer as mercadorias girarem. Então, para chegar aqui para o Brasil, eu deixei Mali no sábado de manhã, ao meio-dia. E cheguei aqui na noite de domingo. Eu voei para o Ocidente, onde eu não ia, e voltei para o Brasil. Então, essas duas opções. Ou você vai para o leste, ou nordeste, ou para o norte, para vir para o Brasil. Então, o jeito mais fácil, a gente tem que ter intencionalidade. Que tal Fortaleza? Que está a 6 horas da costa da África. A gente tem que ter intencionalidade, é por isso que eu estou aqui, e eu espero que a gente possa contribuir. A Mali Airlines é uma companhia aérea nacional, mas a gente tem que, por exemplo, transportar bens perecíveis. Você não tem que ir para diferentes hubs no sul ou no leste. Você pode ir de Fortaleza para a África do leste. Do oeste, desculpem. E membro do Conselho Técnico da Praticagem no Brasil, vai falar um pouquinho para a gente também sobre o tema, explicar um pouco melhor, né, doutor Carlos Alberto, porque a gente sabe que a atividade consiste na condução de embarcações em áreas restritas, por exemplo. Como é que isso pode melhorar, por exemplo, no Brasil,
na área de comércio, na área de indústria, na área de troca de mercadorias e tudo mais. Como é que a gente pode trazer mais avanços para o nosso país nesse setor, por exemplo? Eu queria que o senhor falasse, é claro, do seu ramo, que é a praticagem. Muito obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para falarmos desse assunto, dessa profissão, dessa atividade que é muito pouco conhecida. Então, antes de mais nada, eu quero dizer o que é isso, o que é o prático, que na verdade no mundo inteiro é pilot, harbor pilot, maritime pilot, e na língua portuguesa ganhou essa denominação prático, que passa uma ideia de pouco conhecimento técnico, de uma pouca formação, alguém que aprendeu simplesmente praticando. Então, a atividade de praticagem, ela consiste na assessoria para a condução de navios, embarcações em águas restritas, ou seja, em locais onde, pelas peculiaridades locais, a livre e segura movimentação dos navios, ela é dificultada. Então, o comandante do navio, ele é treinado para levar um navio de um ponto ao outro do mundo, o mais longe possível de perigos e obstáculos. E o prático é o profissional especializado em conduzir com segurança os navios próximo a perigos e obstáculos. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que a praticagem não é uma jaboticaba. Jaboticaba é uma fruta brasileira que só existe no Brasil. Então, nós usamos essa expressão quando tem uma coisa que só tem aqui no Brasil, isso é uma jaboticaba. Não. No mundo inteiro, independente do nível de tecnologia dos países, todos os países obrigam as empresas de navegação a tomar o serviço dos práticos e eles embarcam, a partir do momento que o navio começa a se aproximar de uma área portuária, embarca esse profissional, ele vai lá numa lancha, sobe para uma escada chamada de quebra-peito e assume, entre aspas, o comando do navio e passa a conduzir o navio dentro daquelas águas restritas, daquelas águas perigosas. Então, ele é um especialista ele sabe onde tem as pedras, o alto fundo que ele pode encalhar, como as correntes atuam ali naquele local, os ventos, onde ele sabe manobrar o navio, há até um termo pejorativo, o flanelinha de navio, né? O manobrista de navio, porque ele efetivamente atraca os navios, gira, porque normalmente o porto tem uma entrada e uma saída. Então o navio vai girar, ou quando chega, ou quando vai embora. Ele tem que girar para poder sair. E o que é um porto? É um local relativamente abrigado que permita as operações de carga e descarga. Então ele normalmente aproveita uma geografia, uma hidrografia local. E esses perigos existem, curvas. O Porto de Santos, onde eu sou prático, são 21 quilômetros desde o ponto que nós embarcamos até o último terminal. 64 berços de atracação, locais de atracação. Cada um tem a sua peculiaridade, o seu tipo de manobra. Então, o prático é esse profissional. E para que ele existe? Para contribuir para a salvaguarda da vida humana do mar, para a segurança do tráfego aquaviário, prevenção contra a poluição hídrica e manter as linhas de comunicação livres e desimpedidas. Todos aqui devem lembrar do acidente do canal de Suez, em que o navio ficou encalhado um tempo, e o grande prejuízo que ele causou para a economia mundial. Então, eu usei esse tempo que gentilmente me foi cedido para falar o que é a atividade do prático. E mais adiante, eu vou poder falar como nós podemos contribuir para essa questão do comércio com a África, da logística, da segurança alimentar. Vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. E eu quero dizer que eu já fiz um teste de DNA e eu sou 3,8% africano. Embora não pareça, eu sou 78% português, mas no meu teste de DNA, 3,8%, mais especificamente senegalês, da região do Senegal. Então, eu tenho um carinho muito grande, já visitei vários países africanos, e essa oportunidade de vir aqui me deixou muito feliz e de falar com irmãos, né? Porque somos irmãos, temos uma herança cultural e eu, particularmente, tenho um pezinho lá na África, tenho uma herança sanguínea também. Muito obrigado. Então, o senhor está no lugar certo. Então, Miguel Azevedo, o senhor que é diretor do setor do Banco de Investimento para o Oriente Médio e África e Portugal da Citi, queria fazer uma primeira pergunta para o senhor. Eu queria saber como é que o capital global
pode trabalhar, por exemplo, para contribuir nessa segurança alimentar, tanto do Brasil quanto do continente africano? Boa tarde a todos. Eu vou-me referir mais ao continente africano do que ao Brasil, tendo em conta o tema, e talvez descrevendo um pouco o que eu faço, e de acordo com aquilo que você disse, eu, no fundo, o meu trabalho é ligar dois mundos. Um mundo são os investidores globais, que estão, como nós costumamos dizer, longos em capital, têm capital e estão curtos de oportunidades de investimento. Ligar esse mundo ao mundo africano, e no Middle East também, mas vamos falar agora no africano, onde, geralmente falando, o continente está longo em oportunidades, há muitas oportunidades para desenvolver negócio, e está curto em capital. De modo que, ao ligar estes dois mundos, nós conseguimos o melhor dos dois mundos. No fundo, isso é aquilo que eu faço, de variadas formas, não interessa agora para o caso, mas sempre trazendo capital para a África, e capital que é capital comercial, essencialmente. Portanto, é capital que procura o lucro. Depois, a seguir, eu posso falar um pouco sobre isso, como eu acho que essa é a forma mais sustentável de desenvolver o continente e países em particular. No fundo, é esta a minha introdução. Muito obrigado. Mônica, voltando a você, eu lembro que uma época você me convidou para fazer um projeto jornalístico no continente africano, visitar vários países, várias cidades importantes. Você tem um grande conhecimento em países como Moçambique, África do Sul e outros países. Eu queria saber o seguinte, quais modelos de cooperação entre Brasil e países africanos podem acelerar esse desenvolvimento na infraestrutura agrícola? O que você já viu por lá que você acha que a gente pode utilizar, especialmente com a participação das mulheres, conforme você citou na sua fala inicial? O que tem de mais comum entre o Brasil e o continente africano nessa área? Luiz, eu vou falar mais da África do Sul, Moçambique. Estamos numa crise muito grande lá, né? Os jovens estão sem emprego, tem realmente uma crise econômica grande no país. E estou falando da África do Sul, Moçambique, e eu acho que ali, aquela região ali, e eu vejo outros, a gente viu o que aconteceu com a Tanzânia essa semana, e outros países que estão acontecendo, a Nigéria também está com alguns problemas políticos lá, e isso gera uma insegurança enorme de investimento, né? Assim como o Brasil também estava com seus problemas aqui, gera uma insegurança de investimento enorme. Mas gera também muitas outras oportunidades. Quando você vê um jovem, a quantidade de jovens que tem em Moçambique, querendo trabalho, querendo, enfim, inovar, trabalhar de uma outra maneira, a gente tem maneira de estar fazendo cooperações. Agora, vou falar em cima de agricultura que você colocou. Eu acho que a gente tem uma chance enorme de estar juntando os dois continentes, né? Juntando os dois continentes e está trabalhando em cima da agricultura. No foco das mulheres, a maior parte das cooperativas na África, no continente africano, são lideradas por mulheres, né? Então, assim, hoje a mão do alimento no continente africano está nas mãos das mulheres. No Brasil, eu estava conversando com o diretor, o Daniel Balaban, e ele estava dizendo que existe também aqui muitas cooperativas com mulheres. As mulheres no Brasil, as grandes cooperativas não têm, mas ele estava me contando que as pequenas e médias, sim, tem muitas, e esse é que é o grande barato, né? Como fazer com que essas cooperativas funcionem? Como fazer com que existam lideranças que consigam juntar cooperativas para poder ter volumes para exportar? Senão você não vai conseguir comprar de um e de outro, né? Não vai conseguir colocar nem no navio, nem no avião, nem na carga, nem nada disso, né? Então fica caro, né? Aliás, nem consegue chegar lá. Então, assim, o trabalho que nós estamos fazendo, na verdade, é fazer com que tenha essa academia
e juntar a academia para capacitar lideranças que consigam fazer essa cooperativa, né, para que possa exportar no futuro. Então, assim, a gente está trabalhando isso em Moçambique, né, conversando aqui com o Brasil, para que a gente possa fazer aqui no Brasil, o focado mais em mulheres, que esse é meu trabalho, né, dentro do Women Business Alliance é o meu trabalho, do Fórum das Mulheres da Indústria também esse é meu trabalho, de estar juntando mais as mulheres nessa liderança, porque realmente o que falta é líderes para estar juntando. Fazer uma cooperativa não é fácil. Você juntar 30, 40 famílias, cada um com seus problemas, fazer esse tipo de trabalho não é fácil. Eu lembro quando o Brasil começou a fazer um intercâmbio e mandava tratores para Moçambique e tinha que juntar e dizer assim, olha, esse trator vai fazer parte dessas 20 famílias aqui. E aí começava a confusão, porque você se organizar, né, com cabeças diferentes, você tem que ter uma tecnologia, você tem que ser capacitado para isso daí. Não é porque vai ter um trator, 10 famílias agora se organizam que a coisa funciona. Né? E aí a gente viu na prática que não é dessa maneira. Então, precisa criar cabeças para que saibam fazer essas cooperativas. Como as mulheres são líderes no continente africano, a gente está fazendo esse trabalho, começando a fazer esse trabalho junto com outras confederações aqui no Brasil. Eu trabalho mais para a Confederação da Indústria no Brasil, né? Com trabalho também em cima do Fórum das Mulheres, para que a gente possa fazer esse trabalho lá. Né? No campo do Women Business Alliance, a gente tem muito mais para estar fazendo nisso. Né? As mulheres já estão na área da energia, na área, por exemplo, de portos. O maior porto da China é liderado por uma mulher. Então, nós já temos lideranças em outros países de mulheres líderes e que puxam outras mulheres. Né? O que nós temos que estar fazendo agora, na verdade, no campo de África, Brasil, é estar trabalhando essa academia, essa liderança, que a gente está fazendo esse trabalho, o Brasil está fazendo isso, e no campo do BRICS, maior ainda, é puxar outras mulheres para que elas cheguem na liderança, que a gente sabe que essa mobilidade vai poder funcionar. Doutor Aristide, em relação à infraestrutura logística, quais são os principais desafios que o senhor, como executivo da aviação, da área de transporte, vê especialmente no continente africano, nessa questão da agricultura, da segurança alimentar? O que pode ser feito, o que falta, o que é mais urgente para que o transporte, por exemplo, de produtos alimentícios não sofra esse desperdício enorme, conforme a gente citou aqui na introdução? Cerca de 37% de alimentos produzidos no continente são desperdiçados. A grosso modo dizendo, a cada 10 frutos que a gente colhe, 4 vão para o lixo. Como é que o senhor vê essa questão? Thank you for the question. And to that statistic, Obrigado por essa pergunta e gostaria de acrescentar que os transportes e a logística, você pode acrescentar mais 45% aí. Então, se a gente refletir um pouco sobre o que o ministro falou antes, sobre o Brasil ter saído do mapa da fome, a pergunta que eu venho me perguntando desde que eu cheguei aqui é como esse modelo pode ser replicado na África. E para responder a sua pergunta, existem vários desafios. Vamos identificar os desafios. Então, no Brasil, nós temos, então, esse gargalo. Você tem muitos produtos, muitos alimentos, você pode exportar, vocês exportam para vários países, você tem algumas deficiências e alguma falta ainda, mas não é como na África. Se nós observarmos o setor no qual eu trabalho, apenas 2% do comércio de alimentos passam pela África, mas existe um grande potencial. Como eu falei sobre, a gente poderia ter o acesso ao Brasil através de Fortaleza, mas não estamos considerando esse corredor, essa via de transporte. Para transportar os bens, você precisa ter uma infraestrutura. Então, por exemplo, o corredor que leva os produtos da Angola até a República do Congo. Quem paga por isso? A pessoa que paga por isso vai ter os seus bens transportados. O Brasil não está transportando por lá. Então,
a África não precisa de uma doação, nós precisamos de verdadeiros parceiros. E o Brasil pode ser esse parceiro. Mas será que o Brasil está pronto para se tornar esse parceiro? O professor Bosco já faz esse evento há vários anos. No ano passado, o tema, e falando de 2023 até 2024, o volume de comércio entre o Brasil e a África foi de 23 bilhões para 21 bilhões, enquanto que a Índia e a China têm 100 bilhões e 142 bilhões. É um volume enorme. Então, é importante que possamos avaliar esse problema. Como o senhor mencionou, existe esse vínculo cultural entre o Brasil e a África. Mas será que estamos realmente aproveitando esse vínculo? Como eu mencionei, ontem eu visitei a Embraer. Eles começaram esse comércio há pouco tempo, 2014 e 2024, ligando várias cidades do continente africano. E se vocês avaliarem o relatório sobre isso, você vai perceber que entre os países africanos, às vezes você precisa ir até um país africano para chegar numa outra cidade no continente africano. Até tem as pessoas dizem que você precisa ir mais longe, né, para chegar do lado, praticamente. Então, precisamos melhorar essa infraestrutura na África para beneficiar a África e os africanos. Muito obrigada. Da função da praticagem, o senhor citou a questão dos navios. É claro que a gente sabe da importância da indústria marítima no comércio de produtos, por exemplo. Muito se fala no Brasil na dificuldade de se transportar a nossa produção do interior de vários estados até os nossos portos. Como é que está? Ele só falou agora há pouco da logística, da questão da infraestrutura no continente africano. Queria saber como é que está a nossa situação aqui no Brasil, quais são os nossos principais desafios, onde nós podemos melhorar para baratear o transporte e os custos na produção de alimentos, por exemplo. Bem, o Brasil, antes de mais nada, as nossas trocas comerciais com o mundo, 95% das nossas trocas comerciais são por via marítima. Nós somos um país com um litoral de cerca de 8.000 quilômetros e rios navegáveis, cerca de 20.000 quilômetros de rios navegáveis. E a nossa maior dificuldade é que nós somos um país de dimensões continentais, é um país muito grande. Então, a logística interna, ela acaba sendo, por vezes, cara ou deficitária. Necessitávamos uma rede, uma malha ferroviária maior, porque consegue se transportar para os portos muito mais carga se utilizando trens, por exemplo, além de retirar muitos caminhões da estrada, aquela questão de emissão de carbono também, acidentes e tudo mais. Então, a cabotagem, que é o transporte de bens entre portos do mesmo país, tem que ser um pouco mais incentivada. Ou seja, nós podemos transportar coisas do sul do Brasil para o norte, para o nordeste, para o meio da Amazônia, para Manaus, por navio, porque nós conseguimos transportar muito mais. E em relação à exportação, o Brasil é o maior do mundo em soja, açúcar, suco de laranja. 3 em cada 5 copos de suco de laranja industrializado bebidos no mundo saem do Porto de Santos. Acreditem se quiser. Né? Então, o transporte marítimo ele é muito importante. E um navio desse, Panamax, por exemplo, que transporta soja, leva 80.000 toneladas de soja, 80.000 toneladas de açúcar, de milho. E em relação à África, como a praticagem brasileira pode auxiliar? Isso que eu acho que é um ponto importante nós falarmos. Nós criamos o Instituto Praticagem do Brasil, com sede em Brasília, e ele tem um corpo técnico e simuladores, simulador Full Mission, é um simulador de passadiços de navios, que nós podemos oferecer treinamentos
para os práticos africanos. Aliás, um grupo de práticos africanos já realizou um curso de atualização no Brasil. E isso é muito importante porque o prático, da mesma forma que ele é um facilitador, ele vende dois produtos, segurança e agilização. Como ele trabalha sempre naquele porto, várias vezes por dia, ele consegue fazer com mais segurança, com muito mais rapidez. Porém, se ele não fizer o trabalho dele mal feito, um acidente que estrague, por exemplo, um portainer, que é um equipamento que coloca e retira containers de navios, ou um ship loader, que coloca e retira grãos, commodities. Então, ele estraga um equipamento desse, ou um berço de atracação, aquilo ali inutiliza aquele berço de atracação por semanas, meses às vezes. Não existe um portainer para ser comprado no mercado, na prateleira. Então, é um prejuízo muito grande. É muito importante que esse profissional seja altamente qualificado e treinado. O prático não trabalha só no nível da qualificação, ele trabalha no nível da proficiência, da excelência, do domínio completo daquela mistura de arte e ciência, que é conduzir um navio, por exemplo, em Santos, até 366 metros de comprimento. São 3 campos de futebol, mais uma piscina olímpica, mais 16 metros. 51 metros de largura, de boca, é uma piscina olímpica e mais 1 metro, em águas restritas, com até, em Santos, 14 metros e meio de calado, ou seja, abaixo da linha d'água tem 14 metros e meio, são 2 gols oficiais de futebol. Então, isso é um monstro com uma inércia enorme. Eu estava de serviço em São Sebastião, a foto que eu mandei até, que consta aí da programação, foi domingo, eu tinha acabado de atracar um VLCC, Very Large Crude Carrier, 336 metros de comprimento, 60 metros de largura e 20 metros de calado, 20 metros abaixo da linha d'água. Então, esse profissional pode ser treinado pelo Instituto Praticagem do Brasil, em Brasília, em simuladores, onde nós podemos bater, passar por cima da pedra, sem que haja prejuízos para o meio ambiente, prejuízos econômicos, prejuízos de vidas humanas. E também podemos treinar os operadores dos centros de operação das praticagens. Então, nós temos essa possibilidade de oferecer esses serviços para as praticagens africanas, porque isso vai representar uma maior proficiência do prático, ele vai trabalhar com mais segurança, com mais rapidez, vai permitir a ele fazer manobras mais difíceis, como troca de um pelo outro num berço de atracação. Entra um navio, ele chega em frente ao berço, gira, anda um pouquinho de ré, sai, o outro sai e o outro já entra. Então, nós não temos aquele tempo morto do berço, o idle time, que mesmo em Santos, até pouco tempo, saía um navio, levava 2 horas e meia para sair, e aí entrava o outro mais 2 horas e meia. Isso são 5 horas o terminal sem operar. Isso é um prejuízo financeiro muito grande. E essa qualificação ela é adquirida também por treinamento, por simulações, por estudos, cursos, e nós temos condições de oferecer isso. Eu acho que é uma forma de contribuir para esse aspecto, essa relação Brasil-África. Os nossos práticos, eles conseguem quebrar os limites de uma publicação internacional que é o PIANC. O PIANC advém da sigla original, é Permanent International Association for Navigational Congress, um grupo de experts em planejamento portuário, em estabelecer limites de tamanhos de navios, como construir portos. E agora esse nome mudou, é uma associação internacional de infraestrutura de transporte portuário. Então, existem limites. No Porto de Santos, se fôssemos seguir a PIANC, só navios de 180 metros poderiam entrar, por causa das curvas fechadas. E nós manobramos até 366. Isso é fruto do treinamento, da qualificação. Então, o que gostaríamos de oferecer é esse tipo de parceria, que seria um prazer nós podermos trabalhar com os colegas africanos, e eles embarcarem também conosco e, de alguma forma, contribuir para uma maior segurança e uma maior eficiência e operacionalidade
dos portos africanos. Se isso for uma necessidade, é claro, eu não conheço profundamente. Doutor Miguel, durante muito tempo no Brasil, o setor de investimento, o setor produtivo, reclamava do excesso ou da falta de uma legislação mais transparente para que as pessoas investissem com mais tranquilidade no nosso país. Parece que nós caminhamos de uma forma considerável, mas ainda há o que se fazer. Eu queria saber como é que o senhor vê a questão da segurança jurídica para se investir, tanto no Brasil quanto no continente africano, para que os investimentos chegassem com mais forças para a gente superar esses desafios na área da segurança alimentar e da questão agrícola sustentável. Com certeza. É difícil falar aqui a seguir ao Carlos, que nos entusiasma com estas coisas. Eu estava aqui, já aprendi imenso hoje, estava aqui a ouvir com toda a dedicação, de modo que agora é difícil falar a seguir. Mas tentando responder à pergunta, vou-lhe dar um exemplo muito recente de uma empresa com quem eu trabalho na Nigéria, que produz proteína animal, não precisa de capital, mas queria ter um parceiro tecnológico. E qual o melhor país para ter um parceiro de proteína animal do que o Brasil? Falamos com várias empresas aqui, não havia necessidade de capital, mais uma vez, era só parceria tecnológica, e a insegurança jurídica, mas também não é só jurídica, é de governança, neste caso na Nigéria, e a percepção que existe sobre tal, que ainda é pior do que a realidade, verdade seja dita, levou a que todas as empresas com quem nós falamos aqui no Brasil declinassem o convite. Pura e simplesmente dissessem, não vale a pena. Estamos a falar de um país de 240 milhões de pessoas, onde o mercado é imenso, mas a tal insegurança de governação e de rule of law, não é, jurídica, leva a que haja muitas oportunidades que se perdem. Portanto, é fundamental, toda a gente sabe disso em África, mas a evolução não tem sido grande. Quando eu há bocado dizia que a África está cheia de oportunidades, também tem ameaças e dificuldades muito grandes. E eu costumo dizer que a maior dificuldade que existe em África são os governos. São os maiores inimigos, às vezes, de se aproveitar as oportunidades. E é verdade, infelizmente, na maior parte dos países. Dito isto, hoje em dia, na parte da infraestrutura que serve o setor alimentar e serve o país em geral, em África não é por falta de capital que as coisas não acontecem. É mais por aquilo que você referia, da tal insegurança. Porque capital existe. Existe capital local, que às vezes parece que não existe, e existe capital internacional. Eu dou-lhe um exemplo atual. Nós estamos a fazer uma operação grande de financiamento para um país, que é o Congo, e que são quase 700 milhões de dólares, e esses 700 milhões de dólares são facultados por investidores com alocações específicas a projetos, quase todos eles de infraestrutura e muitos deles ligados à produção alimentar. Portanto, existe capital, agora é preciso ter segurança e ter clarividência sobre quais são as prioridades. Perfeito. Bom, o nosso tempo está adiantado. Eu vou pedir, então, que os senhores fizessem uma consideração final sobre o nosso tema ou sobre algum outro assunto que os senhores acreditam que possa contribuir com tal. Começando por você, Mônica, falar um pouquinho mais sobre esse assunto que você tão bem conhece, da questão agrícola, da produção agrícola, da segurança alimentar e dessa relação Brasil-África. Eu sou da indústria criativa, tá? Então, só para a gente não misturar, eu, na verdade, sou uma telespectadora do continente africano, já fui 87 vezes, conheço 24 países, sou africanista, vou passar meu Natal no continente africano, amo aquele continente todo, com toda a sua diversidade, aquele povo maravilhoso, mas eu acho que nós temos muitas oportunidades. Luiz, aqui vou falar em oportunidades que a gente já sabe de vários programas
problemas, que os problemas que tem lá tem no Brasil também, a insegurança que tem lá tem insegurança no Brasil também, a violência que tem lá tem no Brasil também. Então, nós temos também problemas muito parecidos, né? Mas vamos falar de oportunidades também muito parecidas. Então, a gente tem oportunidades enormes. Eu estou falando aqui do campo das mulheres e dos jovens, que é com quem eu trabalho mais. Trabalho, como eu falei, na Confederação Nacional da Indústria, tem o WBA e o Fórum, a quem eu presido, e nós temos muitas oportunidades, desde capacitação, de estar junto e fazendo essa interlocução, até mesmo os métodos de negócios. Então, Luiz, eu queria também deixar a oportunidade de cada vez mais aumentar mais a nossa interação, de missões quando vierem para cá. Estou disponível, o Instituto Brasil-África me conhece, também faço parte do corpo do Instituto, em que a gente possa receber missões para estar fazendo negócios, seja na área de logística, seja na área de agricultura, seja na indústria criativa. Eu acho que nós temos muitas oportunidades de estar fazendo, nós conhecemos muito um ao outro, nós somos muito parecidos, né, no abraçar, no beijar, na cultura, mas também nós somos também muito diferentes em várias outras questões, mas eu acho que a gente tem oportunidade de estar fazendo negócio juntos, né? O Brasil precisa de muita logística, e a África também precisa de muita logística. Quando a gente olha aqui e faz, não, está tudo pronto, não está, né? Principalmente na área de agricultura, as estradas para chegarem lá é uma loucura, não chega, né? Não chega. Então, assim, tem que comer muita poeira para chegar lá, por isso que os jovens saem de casa, vão todos para a cidade, cada vez menos gente no campo, que a mulher que fica no campo, porque a mulher está lá cuidando dos filhos. Então, tem toda uma problemática social que tem lá no continente africano, também tem aqui no Brasil. Então, por isso gera oportunidades de construir estradas melhores, de estar colocando capacitação para que o jovem e as famílias fiquem no campo, porque vale a pena ficar lá, porque lá vai gerar mais riqueza, lá vai gerar dinheiro. Então, a gente também tem um reverso da economia para isso tudo. Então, a gente tem muitas oportunidades para estar fazendo. Muito obrigada, Luiz, obrigada, meus colegas que estão aqui. Mônica, quantas viagens e quantos países da África você conhece? É muita coisa, né? E não continuo parando de ir para lá, porque eu sou africanista, amo aquele continente, né? Já fui 87 vezes para lá. Pois é, eu que já fui quase 30, que conheço quase 20 países, estava me achando especialista em África, está aqui a Mônica me humilhando. Mônica, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer revê-la. Doutor Aristides, eu vou precisar sair, porque eu tenho um compromisso, como atrasou o painel. Gente, é um prazer. Meus contatos estão com o professor João e eu estou disponível para quem quiser trocar ideias de conversar sobre continente africano e Brasil, é comigo mesmo. Mônica Monteiro, pessoal. Obrigado, Mônica. Senhora Aristides, por favor. Thank you. Before giving my... Antes de minhas considerações finais, eu quero falar a respeito de um comentário que o panelista falou sobre as oportunidades de treinamento que nós estamos oferecendo aos o pessoal da praticagem, os práticos africanos. Nós precisamos ter intencionalidade. O Brasil é muito bom em compartilhar conhecimento, o Brasil é bom nisso com a África, mas nós precisamos ir além disso. Deixe-me dar um exemplo. Você mencionou que você acha que é 3% senegalês, né? De onde vem isso? É isso que eu quero dizer. O seu nível de perícia é necessário. E uma joint venture com aeroportos no oeste da África, aumentando a conectividade entre o Brasil e a África. Que tal isso? Precisamos ir além da troca de conhecimento. Temos que fazer isso com intencionalidade. Ao meu outro colega, sobre o fluxo de dinheiro. Nós não vemos nenhum dinheiro na África, porque se você lembra, nos anos 80 e 90, com a IMF e o Banco Mundial, basicamente, eles desmantelaram toda essa estrutura de investimento que o governo precisava fazer. Não há economia no mundo que não dependa de investimentos governamentais, mas de alguma maneira nós
pedimos aos africanos para fazerem o oposto. Então, nós precisamos medir o que aprendemos da história. Duas coisas que eu quero dizer aqui nas minhas considerações finais são: nesse país vocês têm um grande banco que é o BNDES. Então, hoje, se você vir os países do BRICS que têm bancos semelhantes ao Exim Bank, por exemplo, eles investem muito na África. Então, as pessoas falam de política e a lei, mas na África nós ouvimos um padrão duplo. Essa é a realidade. Porque nós sabemos como a Ásia decolou, a gente estuda história também. Não existe essa regra da lei, por assim dizer, mas o capital foi dado a eles. Por que não deram para a África? Então essa é a realidade. Às vezes a gente realmente espera que uma grande potência venha para a África falar com a gente, não o Brasil. E agora é o Brasil. Então, muito obrigado. Bem, eu deveria aproveitar esse meu tempo final para falar um pouco mais de praticagem. Mas me ocorreu aqui tentar dar uma contribuição. Uma vez que existem problemas logísticos, que há perda de alimentos e tudo mais, pelas dificuldades logísticas até internas da África, eu vou aproveitar para falar de uma outra coisa que eu sei por ser oficial de Marinha da Reserva e por ter participado recentemente de uma apresentação, uma reunião. A Marinha possui uma autarquia chamada Amazul, Amazônia Azul. Dentre outras coisas, ela gerencia o projeto de propulsão nuclear para o submarino nuclear que a Marinha produz. E esse projeto da propulsão nuclear gerou vários subprodutos, na medida em que o Brasil passou a desenvolver urânio enriquecido. Existem alguns subprodutos de todos esses anos que a Marinha vem desenvolvendo esse projeto, que já são aplicados na medicina e, agora eu vou falar uma coisa interessante, na agricultura. Como? Com irradiação nuclear em alimentos, fazendo com que esses alimentos durem muito mais tempo sem estragar. Alguns países europeus já utilizam essa tecnologia. Não há nenhum perigo para a saúde, nenhum perigo para consumir esses alimentos, e uma fruta, um grão, ele dura 4, 5 meses depois de sofrer esse tratamento, essa irradiação nuclear. E a Marinha do Brasil, pena o ministro Paulo Teixeira não estar mais aqui, porque era uma ideia até para o governo, talvez, enquanto a África não resolve esses problemas logísticos que por vezes fazem o material se estragar, poder investir nesse aspecto, um intercâmbio nesse aspecto, que procurem a respeito aí Amazul, ou procurem a respeito radiação nuclear para preservação de alimentos, para aumentar a durabilidade, e verão que talvez seja uma solução, enquanto a África não consegue resolver os problemas logísticos, para que tanto a produção dela para exportação, quanto o que ela importa e tem que ser distribuído por todo o continente, possa durar mais tempo e fazer frente a essas dificuldades. Então, eu achei que seria uma contribuição aqui para esse painel. Estamos falando de segurança alimentar, estamos falando de logística, e eu podia ter feito uma propagandinha um pouco maior, né, um marketing mais da praticagem, mas aproveitei esse tempo para tentar dar essa contribuição, que eu acho que talvez seja interessante. Não tenho mandato, procuração da Marinha para falar sobre isso, mas achei que seria um campo que pode ser explorado por quem resolver investir nisso e quem resolver utilizar esse recurso da radiação nuclear para a preservação de alimentos. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns aos meus colegas aqui de painel pela participação, e estou à disposição, assim como o Instituto Praticagem do Brasil, à disposição de todos, tanto em Santos quanto em Brasília. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Dr. Miguel Azevedo. Bom, muito rapidamente, eu diria o seguinte, em título de conclusão.
Em África, há um debate, há uma luta permanente entre aquilo que eu chamo o microprémio e o macrodesconto. O microprémio é a qualidade das empresas, dos empresários, das pessoas com quem nós nos encontramos. E quando digo nós, digo investidores. Portanto, não estou a falar de dinheiro que vem do governo, não estou a falar de doações, não estou a falar nada disso. Estou a falar de dinheiro que procura rentabilidade. Em África encontram-se oportunidades fantásticas, geridas por pessoas fantásticas. É o que eu chamo o prémio africano. Depois há o desconto africano. Eu não vou utilizar outra vez a palavra rule of law, que é para não entrar aqui numa polémica direta, mas o desconto é a falta de qualidade da governação em África. A qualidade da governação é fraca dos governos, não é só em África, mas agora estamos a falar da África. E gera descontos, gera a exigência de taxas de rentabilidade mais altas. E eu quando falo com um investidor para investir em infraestrutura em África, ele pede 25% de retorno. Não há infraestrutura no planeta Terra que dê 25% de desconto. Portanto, o que é que acontece? Não se faz a infraestrutura. Mas porquê é que ele pede 25%? Ele gostava de ter 15%, ele ganha 15% em todo o resto do mundo e está feliz. Mas ali ele tem medo. E tem medo por razões específicas. E, portanto, aquilo que há é, se nós conseguirmos diminuir esta falta de qualidade da governação, e quando digo governação não digo só governos, é um termo um bocadinho mais genérico. Eu acho que o capital vai fluir, porque as pessoas estão lá, as oportunidades estão lá, e hoje em dia o mundo tem muito capital. E há muito capital africano, só que não fica em África. E por alguma razão será. Muito obrigado, doutor Miguel. Obrigado a todos vocês que acompanharam essa discussão. É claro que a gente tinha muito mais assunto para tratar, nós estamos com um horário avançado e por isso mesmo eu agradeço a permanência, a presença de vocês. Os nossos convidados aqui, caso alguém queira tirar alguma dúvida, fazer algum comentário em particular, os senhores podem se dirigir a eles, mas o mais importante de tudo é essa discussão sendo levantada nesse encontro entre dois polos tão importantes na economia e na produção mundial, que é o Brasil e o continente africano. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã tem mais.